Algumas pessoas passam a vida inteira buscando a felicidade e ainda assim morrem sentindo-se vazias. Trabalharam, acumularam bens, conquistaram seguidores, alcançaram status e mesmo assim vão para a cama todas as noites com a sensação de que algo está profundamente errado. É como se estivessem correndo em círculos, presos em um labirinto sem saída. E o pensamento mais assustador é que você pode estar nesse mesmo labirinto agora, sem nem perceber. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da história, imperador de Roma, e simultaneamente um dos filósofos mais humildes que já existiu, também enfrentou esse desafio. Mesmo cercado por riquezas, ele se perguntava: de que adianta viver por 1000 anos se você não sabe viver um único dia? Este vídeo vai mostrar o que Marco Aurélio descobriu. Os princípios estoicos capazes de transformar uma vida vazia e turbulenta em uma vida verdadeiramente feliz e próspera. Mas preste muita atenção. Se você assistir até o fim e aplicar o que ouvir aqui, notará mudanças reais na forma como reage, pensa e vive. Agora, se você ignorar isso, é provável que repita os mesmos erros que destroem milhões de pessoas todos os dias. Pessoas que nunca aprendem a controlar suas emoções, que se tornam escravas do medo, da raiva e da comparação. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa é uma das frases mais poderosas já escritas, pois carrega consigo um segredo simples que quase ninguém realmente aplica. A maioria das pessoas vive como se o mundo devesse se ajustar a elas, como se a felicidade dependesse do comportamento dos outros, do clima, do emprego, do dinheiro ou de algo que sempre parece estar fora de alcance. E quando essas coisas não saem como esperado, o resultado é frustração, ansiedade e raiva. Vivemos em uma época em que o menor contratempo é suficiente para desequilibrar alguém. Uma fila longa, uma crítica em um comentário, uma notícia ruim ou até mesmo uma simples comparação com alguém mais bem-sucedido nas redes sociais. Tudo isso tem poder sobre o humor, o sono e a energia das pessoas. Mas o estoicismo nos ensina algo muito mais profundo. O problema não está no que acontece, mas em como reagimos ao que acontece. Quando você percebe isso, entende que não é o mundo que precisa mudar, é a sua mente. Marco Aurélio governou o maior império do mundo, mas estava ciente de que, por mais poder que possuísse, nunca poderia controlar forças externas. Ele não podia impedir guerras, traições ou doenças, mas podia controlar o que essas coisas fariam dentro dele. Em seus escritos, ele se lembrava todos os dias que a mente humana tem a capacidade de transformar qualquer tragédia em uma experiência de aprendizado. E esse é o ponto central do estoicismo. Não é o que acontece com você, mas como você escolhe interpretar o que acontece. Um exemplo prático disso é algo que todos nós enfrentamos. Imagine que você acorda atrasado para o trabalho, perde o ônibus e começa o dia com aquela sensação de que tudo está dando errado. A maioria das pessoas deixaria esse simples evento arruinar o resto do dia. Passariam o expediente irritadas, responderiam de forma ríspida a um colega e chegariam em casa exaustas, acreditando que o mundo estava contra elas. Mas a perspectiva estoica é completamente diferente. Ela ensina que, nesse momento, o atraso já é um fato. Nada do que você fizer mudará o que aconteceu. Então o foco deve ser em como lidar com isso da melhor forma possível. Respirar fundo, aceitar que você não pode controlar o tempo e usar esse momento para observar, refletir ou até mesmo planejar algo produtivo. Quando você aprende a dominar sua mente dessa forma, começa a perceber que quase tudo o que o desequilibra não vem de fora, mas de dentro. As opiniões alheias só machucam quando você acredita que elas definem quem você é.
A crítica só incomoda quando há uma ferida interna que anseia por validação. O medo do futuro só paralisa você quando se esquece de que o presente é o único momento que pode ser verdadeiramente vivido. E é por isso que o estoicismo permanece tão relevante hoje. Ele fala da força que surge do autodomínio e do poder que emerge quando você deixa de ser refém das circunstâncias. Pense em pessoas que alcançaram o sucesso, mas perderam tudo porque não conseguiram controlar as próprias emoções. Celebridades, atletas, empresários, histórias que se repetem. O talento os levou ao alto, mas a falta de autodomínio os fez cair. E o oposto também acontece. Pessoas comuns que enfrentaram perdas, fracassos e rejeições, mas conseguiram se reerguer porque escolheram manter a mente serena em meio ao caos. Marco Aurélio fazia isso diariamente. Ele anotava pensamentos que o lembravam que cada obstáculo é uma oportunidade para praticar a virtude. Ele dizia que a perda nada mais é do que mudança, e a mudança é o deleite da natureza. Essa ideia muda completamente sua forma de ver a vida. Hoje em dia, pesquisas mostram que quase 80% das pessoas sofrem de algum nível de ansiedade, e a maioria desses casos está ligada à sensação de não ter controle sobre as próprias vidas. O estoicismo oferece precisamente o antídoto para isso. Ele ensina que você pode ser livre mesmo em meio ao caos, se entender que o que o define não é o que acontece, mas o que você escolhe fazer diante do que acontece. Portanto, aplicar os ensinamentos de Marco Aurélio não é meramente uma filosofia antiga. É uma prática diária de autodomínio emocional. É perceber que você não precisa reagir automaticamente a tudo o que acontece. É entender que você pode escolher o silêncio em vez da discussão, a paciência em vez da pressa e a serenidade em vez da raiva. E com o tempo, essa escolha se transforma em hábito, e o hábito em liberdade. Tente aplicar isso ainda hoje. Quando algo sair do seu controle, pause por alguns segundos e observe seus pensamentos. Pergunte a si mesmo se aquilo realmente merece sua energia. Se é algo que você pode mudar, ou se é apenas mais um evento passageiro que não define quem você é. Essa atitude simples, repetida todos os dias, pode mudar completamente sua forma de viver. Marco Aurélio viveu em tempos de guerra, epidemias e traições, mas permaneceu calmo porque entendeu que a mente é o único território onde ninguém pode derrotá-lo. Quando você alcança essa maestria, descobre que a verdadeira força não reside em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. E é nesse ponto que a vida começa a mudar. Não porque o mundo fica mais fácil, mas porque você se torna mais forte. Marco Aurélio começava o dia lembrando a si mesmo que enfrentaria pessoas difíceis, situações injustas e momentos de dor, mas que nada disso deveria desviá-lo do caminho da virtude. Ele escreveu: ao acordar pela manhã, pense no privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Essas palavras mostram que para ele a vida só tem sentido quando é guiada pela disciplina e pelo propósito. E é precisamente isso que a maioria das pessoas perdeu hoje em dia. Vivemos em uma era onde tudo é instantâneo. Queremos resultados rápidos, recompensas imediatas e nos esquecemos que o verdadeiro crescimento é construído com esforço contínuo e consistência silenciosa. A disciplina é o que transforma a intenção em realidade. É o que separa aqueles que sonham daqueles que realizam. Marco Aurélio entendeu isso profundamente. Mesmo como imperador, ele não vivia como alguém acima do esforço. Ele se via como um estudante da vida, alguém que precisava, todos os dias, lembrar a si mesmo do que era importante. Todas as manhãs, ele escrevia para si mesmo, não para impressionar os outros, mas para manter sua mente focada no que realmente tinha valor. Era uma forma de treinar seu próprio caráter.
Hoje, o mundo oferece distrações a cada esquina. As pessoas acordam e a primeira coisa que fazem é checar seus celulares, mergulhando em um mar de comparações e expectativas irrealistas. E é por isso que tantos se sentem vazios, improdutivos e sem propósito. O estoicismo nos mostra que a disciplina é o remédio para essa confusão mental. Porque quando você cria um propósito claro e age com consistência, as distrações perdem seu poder. Pense em como as pessoas reclamam constantemente da falta de tempo. Elas dizem que não têm horas suficientes no dia, mas passam mais de 3 ou 4 horas nas redes sociais. Dizem que querem mudar suas vidas, mas não conseguem manter um hábito por mais de uma semana. A verdade é que não é falta de tempo, é falta de direção. A disciplina é o que restaura essa direção. Quando você estabelece pequenas ações diárias e as cumpre, começa a reconstruir a confiança em si mesmo. E é precisamente essa confiança que cria um senso de propósito. Marco Aurélio disse que o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Essa frase mostra que a disciplina também tem um papel social. Uma pessoa disciplinada não pensa apenas em si mesma, mas entende que seu comportamento influencia o mundo ao seu redor. Quando você cumpre suas promessas, quando se esforça para fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, você inspira os outros a fazerem o mesmo. Isso cria um ciclo de virtude. A disciplina, na prática, começa com pequenas coisas. É acordar na hora que você prometeu a si mesmo. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando seu corpo pede descanso. É escolher o silêncio quando a raiva quer falar por você. São decisões simples, mas que moldam o caráter e fortalecem a mente. A maioria das pessoas acredita que o sucesso vem de grandes mudanças, mas ele nasce da soma de pequenas atitudes repetidas todos os dias. Observe as pessoas que parecem ter uma vida equilibrada, produtiva e feliz. Elas não têm menos problemas que as outras. Elas simplesmente aprenderam a agir com consistência, sem se deixar dominar pela impulsividade. Um exemplo disso é Dwayne Johnson, conhecido por sua dedicação à rotina de treinos, mesmo após longos dias de trabalho. Ele próprio já afirmou que o segredo do sucesso está em fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. Essa é a essência do estoicismo em ação. Não depender da motivação para agir, mas da clareza de propósito. Vivemos em uma era onde muitos buscam atalhos e poucos estão dispostos a seguir o caminho da disciplina. Mas o estoicismo nos lembra que cada atalho encurta não apenas a jornada, mas também o processo de aprendizado. Marco Aurélio sabia que a dor da disciplina é passageira, mas o arrependimento da negligência é duradouro. E isso é algo que observamos constantemente na vida moderna. Quantas pessoas desistem de um projeto, um relacionamento ou um sonho porque esperam resultados imediatos? E quantas outras pessoas perseveraram, mesmo quando cansadas, e hoje colhem as recompensas da paciência cultivada pela disciplina? A ciência moderna confirma o que Marco Aurélio sabia há séculos. Pesquisas indicam que indivíduos que mantêm hábitos consistentes, mesmo em tarefas pequenas, exibem níveis mais elevados de satisfação pessoal e mental. A disciplina fomenta um senso de controle, e o controle alivia a ansiedade. Em outras palavras, quanto mais você cumpre suas promessas, mais autoconfiança sente e menos dependente se torna de fatores externos para o seu bem-estar. Um exercício benéfico é escolher algo simples, mas significativo, para praticar diariamente. Pode ser ler algumas páginas de um livro, praticar exercícios físicos leves, meditar por alguns minutos, ou simplesmente anotar 3 coisas pelas quais você é grato. O importante é fazê-lo, mesmo quando não estiver com vontade. Isso ensina a mente a entender que o esforço precede a recompensa. E com o tempo, o que antes era difícil se torna natural. Marco Aurélio também afirmou:
Pare de discutir sobre o que um homem bom deveria ser. Apenas seja um. Essa citação serve como um poderoso lembrete de que o propósito não é construído em palavras, mas em ações. Em um mundo onde todos falam sobre mudança, poucos realmente mudam. E é isso que diferencia aqueles que prosperam daqueles que permanecem presos na estagnação. Disciplina e propósito andam de mãos dadas. Quando você entende por que está fazendo algo, a consistência deixa de ser um fardo e se transforma em prazer. O propósito dá significado à rotina, e a rotina dá força ao propósito. É um ciclo que, uma vez compreendido, altera completamente a maneira de viver de uma pessoa. E se o que você ouviu até agora o fez refletir, se você sente de alguma forma que este conteúdo está o ajudando a ver a vida de maneira diferente, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir. Isso é essencial para que este tipo de mensagem alcance mais pessoas e continue a existir. Este simples gesto é o combustível que mantém este projeto vivo, e cada nova pessoa que se junta a nós faz parte de um movimento de transformação. Marco Aurélio viveu em tempos muito mais desafiadores que os nossos, mas encontrou a paz porque entendeu que a verdadeira liberdade surge quando se tem domínio sobre si mesmo. Ele nos deixou uma lição clara. Sem disciplina, a mente se torna escravizada pelo caos. Com disciplina, ela se torna a base de uma vida forte, feliz e próspera. E é por isso que, mesmo hoje, suas palavras continuam a ressoar. Porque enquanto o mundo muda, a essência humana continua a precisar das mesmas virtudes para florescer. Marco Aurélio acreditava que a vida é feita de ciclos e que resistir ao que acontece é uma das maiores causas do sofrimento humano. Ele disse: aceite o que o destino lhe oferece, pois o que lhe acontece foi tecido para você. Esta frase encapsula a essência de uma das lições mais poderosas do estoicismo: aceitar o que não pode ser mudado e seguir em frente com sabedoria. Mas aceitação não é o mesmo que conformismo. É entender que existe uma diferença entre desistir e ter a serenidade para lidar com o inevitável. Vivemos em uma era onde qualquer obstáculo parece uma injustiça pessoal. Quando as coisas não saem como planejado, o impulso imediato é reclamar, culpar alguém ou se colocar como vítima. Mas o estoicismo ensina que todo desafio carrega em si uma oportunidade de crescimento. Marco Aurélio enfrentou perdas profundas, traições, epidemias e guerras. Mesmo assim, ele manteve a compostura, sabendo que o destino não está contra nós. Ele apenas cumpre seu papel. O que realmente importa é como reagimos a ele. Imagine um cenário comum. Alguém perde o emprego e entra em desespero. Passam dias lamentando, sentindo raiva do chefe, da empresa, do mundo. Mas o tempo continua a passar, e a energia que poderia ser usada para a reinvenção é gasta alimentando o que não pode mais ser mudado. O estoicismo propõe o oposto. Diante da perda, a pergunta não deveria ser: por que isso aconteceu comigo? Mas como posso transformar isso em uma experiência de aprendizado? Essa mudança de perspectiva tira a pessoa da posição de vítima e a coloca de volta no controle de sua própria narrativa. O mesmo se aplica aos relacionamentos. Quantas pessoas permanecem presas ao passado, revivendo o que poderia ter sido em vez de aceitar o que foi? Essa resistência cria sofrimento, e o sofrimento contínuo paralisa. Marco Aurélio entendeu que aceitar o destino é abrir espaço para o novo. Quando algo sai da sua vida, é porque a vida está criando espaço para o que é verdadeiramente necessário para o seu crescimento. Ele disse: tudo o que acontece é justo, porque vem da natureza que sabe de tudo. Isso não significa que devemos ser passivos, mas que devemos aprender a caminhar em harmonia com o fluxo da vida e não contra ele. Alguns confundem a aceitação com fraqueza, mas é exatamente o oposto.
A aceitação exige força. Ela exige uma mente madura o suficiente para entender que o mundo não se conforma aos nossos desejos. Quando você aprende a aceitar o que não pode controlar, você descobre uma paz que nada e ninguém pode roubar. Essa atitude não elimina a dor, mas impede que ela se transforme em sofrimento prolongado. A vida moderna está cheia de exemplos de pessoas que tinham tudo, mas se perderam porque não conseguiram lidar com a mudança. Frequentemente, não é a queda que destrói, mas a incapacidade de se levantar novamente. Amy Winehouse foi uma dessas pessoas. Talentosa, admirada, mas incapaz de encontrar paz interior. Ela travou batalhas contra seus próprios demônios e talvez, se tivesse aprendido a aceitar suas dores e limitações, ela poderia ter encontrado o equilíbrio que tanto buscava. A aceitação também é uma forma de inteligência emocional. Pesquisas mostram que pessoas que praticam a aceitação consciente têm níveis significativamente mais baixos de estresse e ansiedade porque param de gastar energia no que está além de seu controle. Elas aprendem a agir quando possível e a descansar quando não é. Essa sabedoria simples é o que torna o estoicismo tão relevante hoje. Um bom exercício é observar suas reações a eventos imprevistos. Quando algo dá errado, pause por alguns segundos e observe se você está resistindo ao que já é um fato. Então, pergunte a si mesmo o que pode ser aprendido com isso. Faça disso um hábito. Gradualmente, você notará que o que antes o perturbava começa a perder seu poder. A calma se torna sua aliada e a vida deixa de ser uma guerra contra o destino. Marco Aurélio encontrou paz em meio ao caos, porque aprendeu que a aceitação é uma forma de libertação. E é essa liberdade que permite a uma pessoa continuar avançando, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Porque a vida não foi feita para ser perfeita. Ela foi feita para ser vivida com coragem, serenidade e fé no próprio caminho. Marco Aurélio afirmou que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa ideia simples, mas profunda, resume um princípio que a maioria das pessoas negligencia. A verdadeira prosperidade não vem do que você possui, mas de quem você é por dentro. Hoje, as pessoas buscam a felicidade em conquistas externas, dinheiro, reconhecimento, poder, beleza, e acabam escravizadas por algo que nunca é o suficiente. Quando um objetivo é alcançado, outro surge rapidamente e a sensação de vazio retorna. O estoicismo ensina que a felicidade não é ter mais, mas precisar de menos. O silêncio interior é a chave para essa felicidade. Em um mundo barulhento, onde cada segundo é disputado por estímulos, opiniões e distrações, o silêncio se tornou um luxo. No entanto, é no silêncio que a clareza reside. Marco Aurélio passou horas refletindo sobre suas ações, observando seus pensamentos e tentando entender o que estava sob seu controle. Ele acreditava que uma mente disciplinada é como um jardim. Se você não cuidar dele, as ervas daninhas das emoções desordenadas tomam conta. E é precisamente isso que acontece com tantas pessoas hoje. Elas vivem exaustas não pelo que fazem, mas pelo que pensam constantemente. A verdadeira prosperidade começa quando a mente se aquieta. Quando você aprende a distinguir o que tem valor do que é meramente uma distração. Considere quantas vezes você se preocupou com algo que dias depois percebeu não ter importância alguma. Quantas horas de sono foram perdidas tentando prever o futuro ou reviver o passado. O estoicismo nos convida a viver o momento presente com consciência. Marco Aurélio escreveu para si mesmo: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser. Seja um." Essa afirmação ilustra que a felicidade não é um conceito, é uma prática. Ela surge quando o pensamento e a ação se movem em uníssono. Existem indivíduos que, mesmo com muito pouco, irradiam paz.
Eles não vivem para impressionar, eles vivem com propósito. Um exemplo disso é Keanu Reeves, alguém que, apesar de enfrentar perdas e tragédias, escolheu viver de forma simples e gentil. Ele parece entender o que Marco Aurélio ensinou, que não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa atitude mental é o que separa uma vida atormentada de uma próspera. A verdadeira riqueza reside em ter paz quando tudo ao redor parece desmoronar. É acordar pela manhã e sentir gratidão simplesmente por estar vivo. É poder dormir profundamente porque você viveu em alinhamento com seus valores. Quando sua mente está em paz, até as coisas mais simples, uma xícara de café quente, uma conversa sincera, um pôr do sol, adquirem um valor imenso. O estoicismo nos lembra que aqueles que precisam de muito para ser felizes nunca serão verdadeiramente livres. Um exercício poderoso é a reflexão noturna. Antes de dormir, reflita sobre o seu dia e pergunte-se: eu vivi de acordo com as minhas crenças? Fui guiado pela razão ou pelas emoções? O que eu poderia ter feito melhor? Essa prática, que Marco Aurélio realizava todos os dias, ensina a mente a buscar equilíbrio. Aos poucos, você começa a perceber que o verdadeiro progresso não é sobre conquistar o mundo, mas sobre conquistar a si mesmo. E é nesse ponto que o estoicismo revela seu valor mais profundo. Porque, quando você aprende a silenciar o caos interno, nenhuma perda, crítica ou dificuldade pode te destruir. Você se torna imperturbável. Não porque o mundo é perfeito, mas porque dentro de você a paz existe. E é essa paz que sustenta uma vida feliz e próspera. Uma vida que, no fundo, sempre esteve esperando por você. Só precisava que você olhasse para dentro para encontrá-la. Se este conteúdo ressoou com você, por favor, compartilhe este vídeo com alguém especial ou com aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma simples reflexão pode transformar completamente a forma como alguém enxerga a vida. Obrigado por ter chegado até aqui comigo e por fazer parte desta jornada de crescimento e autodescoberta. Espero te ver no próximo vídeo.